Quem está com o coração aberto para receber uma semente do céu aqui nessa noite, amém? Queridos, vamos aplaudir bem forte Jesus pela vida do Léo. Pode vir aqui, Léo. O Léo vai ser papai. Papai Léo. Olha o sorrisão. Felicidade, menino. Gente, não sei se todos sabem, o Léo, ele é irmão do nosso apóstolo, o Leandro Barreto. E hoje ele veio aqui, empoderado por Deus, para entregar aqui uma semente que Deus colocou no coração dele, nas nossas vidas. Quem acredita que você vai sair daqui transformado aqui nessa noite? Eu acredito, gente, eu creio. Nós honramos que você carrega, meu amigo. Você, né, nossa família espiritual. Eu tenho certeza que Deus vai te usar aqui. Vamos orar por ele? Estenda suas mãos. Eu queria que você declarasse palavras de bênção aqui sobre a vida do Léo, da Raíssa, da família dele. Eles vieram lá de Taubaté. E eu queria que você orasse agora nesse momento para que Deus possa usá-lo. Quem acredita no poder da oração? Eu creio e acredito. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do Léo, da família dele. Obrigado por ele estar aqui conosco nessa noite. Eu te louvo, Pai, porque ele está aqui, Pai, sedento por Ti. E ele está aqui como um instrumento nas Tuas mãos. Espírito Santo, usa ele como um canal de bênção aqui sobre a vida de todos que estão aqui, Pai. Usa ele, Pai, como palavra profética aqui nessa noite. Usa ele, Pai, poderosamente, com poder e autoridade, Pai. Dê para ele poder e autoridade para ministrar a Tua palavra aqui. Nós queremos sair daqui transformados aqui nessa noite. Empodera o Teu Filho aqui, Pai, que não seja o Léo falando, mas que seja a voz do Teu Santo Espírito falando através dele, Pai. Usa ele, Pai, que ele possa, Pai, trazer uma mensagem aqui nessa noite, não uma letra, mas de vida, uma transferência da vida de Cristo que habita dentro da vida dele sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, usa ele poderosamente, Pai. Nós oramos e te agradecemos antecipadamente pelo aquilo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui dessa noite cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos junto, meu amigo. Nós. E aí, gente, vocês estão felizes? Estou muito feliz. A gente, quando está do lado do Maciel, a gente até evita sorrir um pouco, né? Para evitar comparações. Porque senão vai parecer que eu sou fumante do lado desse sorriso resplandecente dele. Eu acho que Moisés, quando estava descendo o monte, com o rosto brilhando, era só a lente, igual essa do Maciel. Assim, ó. Ele desceu sorrindo e ninguém conseguia nem olhar. Você está feliz com Jesus? Cadê? Ô Sam, o que é isso aqui, cara? Você me abandonou aqui? Vem aqui comigo, cara. Faz um fundinho aqui. Você achou que era só o primeiro tempo? Ei. Você está feliz com Jesus, irmão? Eu estou feliz como as pessoas... Eu vim aqui para contar uma novidade para vocês, que eu vou ser pai, mas você já sabe disso. As pessoas estão falando aí. Obrigado. É disso que eu estou falando. Você tem que participar. Eu sou carente. Quando eu era criança, meus pais me esqueceram do supermercado. Aí eu fiquei carente a partir desse dia. Então você tem que mostrar que você está aqui comigo, tá bom? Obrigado. Me sinto muito amado aqui. Mas, gente, eu tava lá em casa, eu falei pra Raia, amor, eu vou ficar... Ela veio mais cedo aqui para ir comprar roupas aqui na Zara, né? Que a gente é lá do interior, que não tem Zara. A gente precisa vir aqui para São José para dar um pulo na Zara, sabe como é que funciona? E aí eu falei, amor, eu vou ficar vendo o que eu vou pregar aqui. Só que eu fiquei em casa e eu só conseguia pensar que eu vou ser pai. Eu não consigo pensar em outra coisa, assim. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Eu fui filho 23 anos, agora eu vou virar pai. Eu não sei fazer esse negócio ainda, mas eu acho que Jesus vai me ensinar. E toda vez que eu fico falando disso, eu fico com vontade de chorar. Então eu vou evitar citar esse assunto até o fim dessa pregação, para que não haja emoções que não sejam por Jesus. Estou brincando. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Estive aqui semana passada. Você foi abençoado na semana passada? Se você voltou é porque você foi abençoado. Se você não estava aqui, eu acredito que Jesus tem uma coisa reservada para você essa noite, esse dia, essa hora. É um privilégio, eu acredito que eu falo por mim, pelo Samic, pela Rai. A gente está aqui esse dia, essa hora, esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor planejou. Então você não veio para mais uma quarta-feira na igreja, na Poema, em São José. Você veio num dia que o Senhor separou, que o Senhor escolheu, que o Senhor designou cada um que está aqui. Então,
eu estava lá em casa e eu tô com o coração muito grato, gente. Muito grato. A Raíssa já nem aguenta, a barriga dela tá até formigando, de tanto que eu tô pondo a mão na barriga dela para orar. Fico orando, Jesus, abençoa meu filho, minha filha, que ele case só com 40 anos, principalmente se for mulher. Você começa a pensar, gente, eu vi um vídeo de pai levando a filha para o altar, já comecei a chorar. Eu falei, se for, você acha que eu sou precoce? Demais. Eu falei, meu Deus do céu, se for menino eu estou perdido. Eu olhei para a Raíssa, a gente tirando foto hoje para anunciar, postar no Instagram, né? Anunciar para a galera. A gente fazendo foto, a Raíssa toda maquiada, toda bonita, eu já estava todo com os olhos vermelhos, assim, de tanto chorar. Eu estou escutando sertanejo que fala de filho, gente. Já escutaram? Tem um pinguinho, toca aí, faz aí. Tem um pinguinho de gente correndo. Lá em Portugal não tem essa? Tá. Enfim. E aí eu escuto essas coisas, começo a ficar emotivo, eu fico muito contente, mas eu tô com o coração muito grato, então todo momento eu tô agradecendo Jesus. Eu fui sair de casa agora fechando as coisas, de repente vi o pôr do sol, já parei na sacada, eu comecei a agradecer Jesus. E como é que tá a sua gratidão, irmão? Como é que tá a sua gratidão, minha irmã? Sabe, alguns dias atrás eu fiz um desafio muito legal. Esse desafio eu precisava ficar 24 horas sem reclamar. E assim, é difícil. Principalmente quando você mora em um lugar como Taubaté, que o trânsito é uma coisa enigmática. Quando você aqui de São José, você precisa ir para Taubaté, porque você não vai para Taubaté porque você quer, a gente sabe disso. É porque você precisa ir lá para Taubaté. Quando você precisou ir lá para Taubaté, irmão, você passou Caçapava ali, ó. Já a seta do carro não funciona mais. Os irmãos viram pela fé. Você tem que ter discernimento de espírito para você dirigir em Taubaté. Irmão, você fica num ódio, você já reclama de tudo. E esse livro que eu estava lendo, ele fala que até quando você vai chamar o elevador não vem, você começa a apertar várias vezes para ver se ele vai vir, isso aí é reclamação. Eu falei, meu Deus, eu estou perdido. Eu levei umas 3 semanas para conseguir completar 24 horas sem reclamar. Mas naquele livro ele fala uma coisa muito boa também. Ele fala quantas vezes nós oramos antes de fazer uma viagem. A gente entra no carro e a gente ora como um bom crente. A gente fala, Deus, abençoa a nossa viagem. A gente está indo ali para Ubatuba. Deus, leva a gente em segurança até chegar no Perequê, Pai. Que não aconteça nada. Que a serra de Ubatuba esteja tranquila, não esteja parada. Que não tenha ônibus tombado. Que não aconteça nada. Você ora e você pede. Aí você chega em segurança. Mas o que acontece depois? Nada, você chegou em segurança. Normalmente nós não oramos para agradecer. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso acontece comigo diversas vezes. Quando nós precisamos pedir algo para Deus, nós conseguimos fazer. Mas quando é hora de agradecer por tudo que Ele já fez, talvez nós nos esquecemos. Como é que está a nossa gratidão nos dias de hoje? Como é que está o seu coração grato por tudo que o Senhor fez? Ou ainda mais grato pelo que Ele ainda não fez, ou até mesmo o que Ele não vai fazer? Será que nós conseguimos encontrar um lugar de gratidão nesse nível? Então, alguns dias atrás eu pensando a respeito disso, e Jesus começou a me trazer a verdade da oração para nós. E a oração, meus irmãos, ela não pode ser uma coisa tão complexa, sabe? A oração não pode ser somente você fecha os olhos, ergue suas mãos e começa a falar, Pai. Já viu quando você pede para algum irmão orar no GC? Aí o irmão vai lá e começa a ler salmos, tipo na oração. Ele começa, Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra. Sabe, tem um amigo meu que ele não ora sem pad. Ele tem que colocar um pad, coloca ali o sâmico ali e ele começa a orar. Deus, e ele ora no tom do pad. Então se mudar, ele tem que mudar o tom da oração no meio. Tem um outro amigo, um dia que eu falei para ele, mano, você ora aí pra gente? Eu acho que o Wilson lembra dessa aí. Eu falei, cara, você ora pra gente? Ele, demorou, mano, oro sim. Pai, eu oro. É uma voz de oração. Eu falei, da onde que veio essa voz aí? Sabe, talvez a gente complica muito as coisas, e as coisas, elas, na verdade, elas deveriam ser um pouco mais simples. A gente deveria orar, a gente devia estar falando com o nosso Pai. Eu me lembro de uma história, aconteceu muitos anos atrás, eu devia ter uns 4, 5 anos. Sabe quando você está naqueles devaneios que você começa a olhar assim, você começa a perguntar tudo? Tipo, Pai, por que eu tenho dedo? Umas coisas assim, que o pai nunca sabe responder. Estou ansioso para esse momento, a hora que meu filho começar a perguntar essas coisas. Foi mal. Aí, onde é que eu estava? Tá. Aí, eu estava nessa fase. E eu perguntei para minha mãe, e tinha alguns amigos dos meus irmãos do quarto ao lado. Eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, quando
nos devaneios, como é que eu vinha para a terra, como que eu nasci e tal. Eu falei, mãe, na verdade, mãe, quando eu nasci, como é que você sabia que eu era homem? É uma pergunta meio básica assim, né? Tipo, você nasceu ali com o negócio assim, você é homem. Aí eu falei, mãe, quando eu nasci, como é que você sabia que eu era homem? De repente, as pessoas do lado do quarto do lado, sabe quando faz aquele silêncio na hora que não podia? Todo mundo começou a dar risada. Aí eu cheguei pro meu pai chorando, falei, pai. Mas eu comecei, sabe o sorriso? Você começa, sorrando. Que você começa sorrindo e depois você termina chorando. Você começa. Aí de repente você está chorando. Eu cheguei, meu pai, abracei ele, comecei a chorar. E aí meu pai, ele só olhou para mim e ele já entendeu o que eu queria dizer. Sabe, às vezes a nossa oração ela tem muito mais a ver com isso do que com as nossas palavras completamente eloquentes, que Deus não está recebendo isso. Sabe, nós vamos ler na Bíblia a palavra falando diversas vezes sobre esse povo que me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Sabe, será que a gente vem para um culto desse, a gente começa a falar, ó Senhor, ó Deus, Criador dos céus, da terra, dos mares, mas a nossa oração ela está no automático. Às vezes você vai orar, você começa, Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço. Até aqui você nem pensou no que você falou, você só falou no automático. Sabe, a oração ela é uma coisa verdadeira, ela é uma coisa que precisa ser uma comunicação verdadeira. Você não gosta de conversar com alguém que não está prestando atenção, certo ou errado? Então por que você se permite conversar com Jesus sem prestar atenção? Mas agora uma oração também ela não precisa ser necessariamente uma coisa muito longa ou extensa ou cansativa. Sabe como que ela precisa ser? Ela precisa ser apaixonada. Eu não sei se você já teve um amorzinho aí na sua vida, um crush, um lovezinho aí. Mas quando eu estava apaixonado pela Raíssa, qualquer 5 minutinhos para eu falar com ela eu queria. Se era para falar, oi, o que você está fazendo? Manda foto de agora. O que você está fazendo? Oi, e como é que foi seu dia? E o que está passando na sua TV aí agora? Irmão, você quer saber qualquer coisa, você fala, que cor que está o céu aí na sua casa? Você fica desse jeito, você está apaixonado. Agora, será que nós simplesmente perdemos a nossa afeição por Jesus? De falar, ai Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, obrigado pela vida do Samic, obrigado por essa igreja, obrigado pelo meu nenenzinho que está chegando, obrigado por tudo. Sabe, um coração grato, um coração que ora, que agradece. Sabe, uma cultura que nós precisamos ter viva dentro da igreja, a cultura de oração. É a cultura de saber que quando você ora, você se comunica com aquele que pode resolver os seus problemas. Sabe, nós não temos a resolução de todos os problemas, mas nós temos aquele que resolve, amém? Nós temos o Cristo e Ele é muito mais eficaz. Sabe, talvez alguém chega para você e diz, cara, eu estou com uma dor de cabeça. Aí na hora você já, toma esse dipirona. Quando de repente você poderia botar a mão na cabeça dessa pessoa e declarar a cura no nome de Jesus. Será que nós cremos realmente no poder da oração? Será que nós cremos que Jesus pode operar? Quantos creem nisso? Sabe, como está a sua vida de oração? Deixa eu ver se essa aqui acontece em São José. Eu não sei se acontece em São José, o Marcel vai falar aqui. Mas lá em Taubaté acontece. O pessoal manda lá no grupo do GC. Cara, tô doente, tô malzão, precisando de oração. Aí você manda o quê? Orando, emoji de mãozinha. Orou nada, que a gente sabe que você não orou. Ninguém ora tão rápido assim, só manda emoji de mãozinha, nem orou. Irmão, sabe o que você faz? Você pega e manda um áudio agora, abre ali o áudio a hora, faz uma oraçãozinha de 1 minuto. Senhor, nós declaramos cura agora, porque depois você vai esquecer. Não precisa esperar a sua hora do dia de oração, ora a todo momento, converse com Jesus a todo momento. O Xandão fala isso, eu acho muito bom. Você não foi chamado para ser um emoji de mãozinha. Você foi chamado para ser uma carta viva que o mundo está lendo. Sabe, a igreja que São José vai conhecer talvez não seja Poema, mas seja você, no seu trabalho, na sua correria, na sua academia, na onde você estiver. Onde alguém precisar de água viva, você carrega essa água viva, ela flui do seu interior, amém? Sabe, nós precisamos crer que o Senhor continua curando, que o Senhor continua fazendo. Nós tivemos um retiro da galera da adoração, algumas semanas atrás, acho que 1 mês atrás. E nesse retiro, em uma das sessões, o Brunão começou a orar por cura. E começamos a orar uns pelos outros. E durante a semana eu fui tomar um café com um rapaz. E ele falou, Léo, eu tinha há alguns
anos já, 2 caroços no meu pescoço. E de repente, quando vocês começaram a orar, eu comecei a procurar e eu não encontrava mais, eu fui curado. Naquele dia vocês oraram por cura e aquilo que podia ser um câncer ou alguma coisa do tipo, eu não encontrei mais, eu já marquei exame, eu vou ver o que aconteceu. Mas eu sei que eu não tenho mais um caroço, Jesus me curou. Sabe, será que nós cremos que Jesus ainda cura? Será que nós ouvimos as histórias e isso fala, nossa, como aqueles caras eram de Deus? Ou isso acende o nosso coração para dizer, eu quero viver isso também? Eu quero viver isso, mas não somente dentro da igreja, eu quero ver pessoas sendo curadas dentro de um supermercado, eu quero ver pessoas sendo curadas dentro da academia, dentro do trabalho, dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, aonde nós estivermos. Sabe, alguns dias atrás, eu cheguei em casa e eu conversando com a Rai, ela me falou, Léo, amor, eu queria trocar de celular. Eu falei, amor, vamos orar, né? E aí nessa eu fui orar e me veio no coração assim, enquanto eu orava, e se eu pegar o celular de um amigo meu, eu passo o meu para a Rai e eu passo dela para ele e volto um dinheiro para esse amigo. Daí eu chego no dia seguinte no trabalho, e esse meu amigo vem na minha direção e fala, cara, e se você pegar meu celular, passar o seu para a Rai, pegar o dela e passar para mim? Eu falei, ei! Falei, tô entendendo, acho que é de Deus esse negócio aí. Mas sabe, será que a gente crê que Jesus consegue ouvir os nossos míseros pensamentos, talvez coisas que a gente considera tão fútil? Sabe, Deus é tão grande que Ele consegue se preocupar com os grandes reis desse mundo, com as grandes coisas que estão acontecendo. Mas Ele consegue se preocupar com o que acontece com você também, meu irmão, minha irmã. Com as pequenas coisas da sua vida. A gente teve uma história muito engraçada que aconteceu há alguns anos em Taubaté, estava rolando o Fire lá. E aí foi o dia que o Morada gravou o CD Uma Coisa. E o Wesley era o guitarrista do Morada naquela época. E ele tocou, gravou aquela noite, e aquela foi a última vez que ele tocou com o Morada, porque ele se tornou missionário, foi para o sertão. E naquele dia, a gente estendeu um pano sobre o púlpito, e todas as ofertas que foram trazidas, a gente pegou e a gente semeou na vida do Wesley. E a gente comunicou à igreja, gente, todas as ofertas que vocês trouxerem aqui, a gente vai semear no Wesley hoje. Então teve gente que arrancou relógio, teve gente que arrancou tênis, teve gente que deu boné, teve gente que deu dinheiro, teve gente que só foi lá e deu um quadro, sei lá. Mas, irmão, para eu continuar essa história, tem alguém com um pote de mel aqui dentro da igreja? Não, né? Então, aquele dia tinha. E a pessoa semeou um mel, você bota fé? E aí na hora que a gente começou a olhar, a gente foi contar o dinheiro, né, para entregar para o Wesley, a gente olhou, um pote de mel. Eu falei, que é isso? Quem traz mel para a igreja, irmão? Sei lá, ato profético, doce como mel, não sei. Mas ninguém entendeu nada, mas na hora que o Wesley chegou, a gente falou, Wesley, olha isso aqui, mano. Alguém colocou um pote de mel, ele começou a chorar. E a gente falou, por que você está chorando? E aí ele pegou o pote de mel e falou, cara, Jesus sabe que a coisa que eu mais gosto na minha vida é de mel. Será que isso afeta sua fé ou será que isso motiva a sua fé, meu irmão? Sabe, será que você consegue crer que Jesus se preocupa nos pequenos detalhes da sua vida? É o que a Rafa falou aqui no ofertório. Deus, irmão, a Raíssa falou para mim, amor, irmão, olha como Deus é perfeito. No domingo eu comprei um PlayStation 5. Na terça-feira eu descobri que eu ia ter um neném. Rapazes, isso não é Deus? Porque depois que tivesse neném, aí eu não ia comprar, não ia ter jeito. Mas olha como o tempo de Deus é perfeito. Minha esposa não está rindo. E aí eu conversando com a Rá, aí ela falou assim, amor, mas como é que a gente vai ter filho agora? Eu falei, uai amor, ela, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, não, calma aí, vamos recapitular a nossa vida. Amor, quando a gente começou a namorar, a gente tinha dinheiro? Ela, não. Foi quando a gente casou, a gente tinha dinheiro? Ela, não. Foi quando a gente comprou um carro, a gente tinha dinheiro? Ela, não. Eu falei, quando a gente foi para os Estados Unidos, tinha dinheiro? Ela, não. Eu falei, quando a gente trocou de carro, tinha dinheiro? Não. Eu falei, agora que a gente vai ter filho, vai mudar. Foi agora que a gente precisa de fé mesmo. Dinheiro não vai resolver tudo, precisa de fé. Irmão, sério, será que se a gente começou pela fé, agora a gente vai querer começar a se aperfeiçoar pela força do nosso braço? Não, continua pela fé, a fé que Jesus te chamou, sabe? Crê que o Senhor pode fazer. Quantas vezes nós perdemos o coração que a gente tinha no começo da jornada, onde a gente só falava, cara, eu sei que Jesus vai fazer, e Ele fazia, sabe? Não podemos perder essa confiança, tem muito a ver com o que a Rai falou mais cedo, sabe? Nós deitamos na cama uns dias, na semana retrasada,
E aí quando a gente deitou, eu olhei para a Rai e tinha dado certo a troca dos celulares lá que eu comentei. Eu olhei para ela e falei, nossa, você nem me agradeceu, né? Eu sou cheio de cobrar a gratidão dela. Eu falei, você nem me agradeceu. E na hora que eu falei isso, eu senti o Espírito Santo falando para mim, e você me agradeceu? Eu falei, na cara não, Jesus, para não estragar o velório. Sabe, será que você cobra dos seus filhos gratidão, mas você mesmo já não tem sido grato com tudo que o Senhor tem feito por você? Onde é que está a gratidão, a nossa oração de gratidão para agradecer o que o Senhor tem feito? Sabe, quando nós entendemos isso, nós podemos passar para o segundo ponto. Primeiro ponto, oração. Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida ativa no nosso sacerdócio. Mas nós precisamos ter uma vida com a palavra de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém, se você ama a sua Bíblia. Sabe, a palavra na Bíblia, ela tem duas traduções. Rema e logos. Quem estava no retiro do Influ aqui de Sanja sabe dessa palavra. Rema e logos. Logos é uma palavra transmitida de maneira coletiva. Um ensinamento, uma doutrina, é o que Deus falou na Bíblia. Repete comigo, logos. Então essa pregação que você está recebendo agora é uma logos. Então a Bíblia por si só, ela é uma logos. Uma canção cristocêntrica como alguma das que o Samik cantou aqui, é uma logos, ela contém uma palavra transmitida de maneira coletiva. Enquanto rema, repete comigo, rema é uma palavra, vamos falar comigo, é uma palavra revelada. Irmão, logos é uma palavra transmitida de maneira coletiva. Agora rema é quando Deus fala comigo. Quantos lembram da parábola do semeador que saiu a semear? Sabe, Lucas 8, versículo 11 vai dizer, esse é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Essa parábola vai dizer o quê? O semeador saiu a semear, e ele jogou uma sementinha aqui, outra sementinha aqui, outra sementinha aqui. Uma não floresceu por causa disso, outra não floresceu por causa daquilo, outra não cresceu por causa daquilo. Mas esse é o sentido da palavra, a semente é a palavra, e essa palavra é logos, logos. Então o que isso traz para nós? Nós precisamos plantar logos, nós precisamos depositar logos. Então nós viemos aqui num culto, no meio de uma semana, na quarta-feira, você está o quê? Plantando logos. Nesse momento você está recebendo logos, você está plantando. Mas quando você chega na sua casa, você dorme, você acorda amanhã cedo, você abre a sua Bíblia, você vai ter um tempo com a sua logos. Então o Senhor começa a falar com você através da logos. Você começa a plantar. Todos os dias nós plantamos a logos. Mas agora rema é uma palavra que o Senhor revela a nós. Rema não é uma coisa que acontece sempre, irmão. Rema é uma coisa mais difícil de acontecer, porque é uma palavra que o Senhor liberou diretamente para você. Sabe, tem uns irmãos que parece que ele tem rema todo dia. Irmão, tem um cara, em São José eu sei que não tem, né, Maciel? Mas em Taubaté tem um cara, que cada dia Deus manda ele para um lugar diferente. Ele chegou e falou, cara, Deus falou para mim que é a Austrália. Eu falei, pô, top, mano, vamos orar. Ele falou, demorou. Semana seguinte, cara, Deus mudou, é Tremembé. Eu falei, pô, a Austrália e Tremembé, irmão, tem uma distância bem grande assim, né? Pô, Ele falou, não, mano, eu acho que é Estônia. Eu acho que eu vou para a Estônia. Eu falei, irmão, calma aí, senta aqui, vamos conversar. Eu falei, cara, ou Deus está te dando uma unção de onipresença, que você vai estar em todos esses lugares ao mesmo tempo, ou você está achando que Deus está falando com você, mas na verdade Ele não está. E o cara falou, nossa, eu acho que é isso. Irmão, revelação, Deus não fica falando o tempo todo. É uma coisa muito específica, é uma palavra que você foi revelada a você, não foi você que encontrou. Sabe, pare de ler a Bíblia procurando ouvir o que você quer ouvir, mas comece a ler a Bíblia procurando ouvir o que o Senhor quer te falar. Vamos lá, alguém. Mas agora, Mateus 4:4, a palavra vai dizer o quê? Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora essa palavra é rema. Então calma aí, eu planto logos, todos os dias eu preciso semear a logos, mas agora quando o Senhor me responde, Ele responde com rema. E então eu não vivo das palavras que eu planto ou das palavras dos outros, mas eu vivo da palavra que o Senhor libera para mim. Vamos lá, alguém?
Sabe, você não vive de palavras reveladas por Deus a outra pessoa, mas você vive da palavra revelada de Deus para você. Existe uma palavra personalizada de Jesus para você e Ele quer liberar sobre você. Vamos lá, alguém? Calma aí, deixa eu desenhar um pouco mais para você entender. Irmão, olha o que acontece comigo lá em casa. Eu acho que acontece com você também, principalmente os casados aí. Irmão, eu leio uma coisa na Bíblia que eu falo, meu Deus, não estava aqui na Bíblia. Escreveram agora. Sério, Davi escreveu esse salmo agora, eu tenho certeza. Porque era exatamente o que eu estava buscando. Sabe quando você tem aquela revelação que Deus fala com você, meu Deus, eu preciso contar para alguém. Aí eu saio correndo do quarto e eu falo, amor, escuta isso, tá. Aí ela, muito forte. Dá vontade. Falei, não, calma aí. Você não escutou o que eu escutei. Você não está ouvindo o que eu estou ouvindo. Você não leu o que eu li. E agora, deixa eu te explicar porque isso acontece. Ela está recebendo logos, mas você recebeu rema. Rema é o que Deus revela para você. O que alguém te fala é logos. A palavra de Deus revelada para você se chama rema. Então não tem como nós vivemos apenas de palavra dos outros, meu irmão. Não tem como você viver apenas de quarta-feira em quarta-feira, de domingo a domingo, de GC em GC, de comunhão em comunhão, de mesa em mesa. Sabe o que você precisa? Você precisa ouvir a palavra revelada de Deus para você. Você não vive, a palavra de Deus está dizendo o quê? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda rema que procede da boca de Deus. Tudo que vem da boca de Deus é disso que você vive. Você não vive de palavra dos outros, você vive da palavra de Deus. Agora que confiança, que coisa maravilhosa é isso. Eu não vivo se alguém está declarando algo que me afeta ou que não é uma verdade a meu respeito. Eu não preciso ficar chateado ou triste por isso, porque eu não vivo pelo que sai da boca dos outros, eu vivo pelo que sai da boca de Deus. O que Deus fala para você, isso é o que Deus revela para você. Essa é a rema. Mas agora calma aí, Léo. Agora é só o ter rema de Deus e eu não preciso me submeter a liderança nenhuma, nem nada do tipo? Claro que não, irmão. Agora o que a gente precisa? A gente precisa ter mesas, nós precisamos dar logos, nós precisamos da correção, nós precisamos receber das pessoas que carregam algo de Deus. E então aquilo que Deus falou com a gente, somado com a logos, com a palavra que Deus tem falado de maneira coletiva, nós começamos a entrar em um novo nível de maturidade, um novo nível de discernimento espiritual. Sabe, Deus não vai falar apenas com uma pessoa, irmão, não acho que você é o dono do novo de Deus. Deus fala através do seu corpo, Deus fala através da igreja. E então nós, com cada um, a sua rema, a sua palavra revelada de Deus, quando nós nos juntamos, então nós começamos a ter uma revelação coletiva do que o Senhor quer para nós. O que o Senhor quer para São José, o que o Senhor quer para essa igreja, o que o Senhor quer de nós hoje. Sabe, nós não vivemos de logos, nós vivemos de rema. Sabe, se eu te perguntar, qual foi sua maior experiência com Deus? Será que a sua maior experiência com Deus foi num Poema Culture? Será que foi num Influa? Será que a sua maior experiência com Deus foi num culto de domingo? Foi numa conferência? Foi num Fire Day? Foi num Metanoia Day? Ou será que as suas maiores experiências com Jesus têm sido no seu quarto, onde Ele tem falado com você? Mas agora calma, não quero te desanimar com isso, pelo contrário, eu quero te animar. Se já está sendo muito bom aqui, imagina quando você começar a ouvir uma palavra revelada de Jesus para você. Vamos lá, alguém, igreja? Sabe, ouvir a palavra dos homens é maravilhoso, mas quando você escuta uma coisa de Jesus, não tem nada melhor do que isso. Ouvir o que os homens têm a dizer é incrível, eu amo ouvir. Mas agora quando eu escuto uma coisa de Deus que eu tenho buscado há meses, dias, anos, então aquilo começa a ser como... realmente como mel, doce como mel, ouvir as palavras do Senhor. Sabe, em Taubaté tem um amigo, o Lucas, ele se converteu lá, e ele tem um testemunho muito incrível. Esses dias atrás eu fui servir, ele me contou o testemunho dele. Ele falou, Léo, eu nunca passaria numa igreja, eu nunca entraria numa igreja, mas eu cortava cabelo com o seu irmão, com o Leandro. Ele cortava cabelo com o Leandro lá atrás, muitos anos atrás. E então depois ele começou a cortar cabelo com o Lucas, meu outro irmão. E ele falou, cara, e eles sempre falavam de Jesus para mim, eu sempre escutava. Eu sempre ouvia o que eles estavam dizendo. O que aquilo ali aconteceu naquele momento? Ele estava recebendo uma logos, ele estava recebendo uma semente. Então ele recebeu uma semente do meu irmão, recebeu uma semente do Lucas, meu outro irmão. E ele disse que um dia ele entra na Poema. Ele estava passando na frente, ele entrou na Poema de Taubaté. E aí ele entrou na Poema e ele foi direto na Poema Store.
entrou na Poema Store, ele viu um livro do Leandro. Na hora que ele leu o nome, ele falou: Leandro Barreto, meu barbeiro. Caraca, o cara é pastor. Mas ele falou: mas eu não vou comprar um livro de crente, sai fora. Largou o livro lá, foi lá, sentou na última cadeira da igreja. Aí rolou o louvor, de repente sobe para pregar. Quem? Leandro Barreto. Aí o cara lá na última cadeira, o cara falou: meu Deus, que palavra, caraca, esse cara era meu barbeiro. E ele começou a receber o quê? Uma logos. Ele começou a receber o quê? Uma sementinha da palavra de Deus. E então foi chegando no fim da pregação, e o Lê fez um apelo. E ele estava lá na última cadeira, ele falou: eu não vou, eu não vou, eu não vou. Quando ele abriu o olho, ele estava na frente, aceitando Jesus. E aí nessa, as pessoas guiam ele até o lounge. E lá no lounge, todas as pessoas que aceitaram Jesus naquele dia receberam um livro do Leandro Barreto. O livro depende do ponto de vista, o mesmo livro que ele tinha visto antes no lounge. Então ele viu, na hora que ele pegou o livro, ele falou: meu Deus, Deus existe, está amarrado. Se Deus existe, eu vou para o inferno. Eu nunca mais piso na igreja. Ele foi embora, irmão. Saiu da igreja. Aí ele foi para a casa dele. Ficou. Ele foi lá aquele dia, aceitou Jesus, nunca mais voltou. E aí ele foi para a casa dele e viveu a vida. E aí o casamento dele começou a ir de mal a pior. Começou a ficar tudo terrível. E a esposa dele, ela foi chamada para ser madrinha de casamento. E aí ele aceitou o convite. Eles aceitaram, foram para um casamento. Na hora que eles chegam no casamento, quem que está fazendo o casamento? Ia ser bom se fosse Leandro, né? Mas não era. Não ia ser melhor a história se fosse Leandro? Pô, eu queria que a gente pudesse mudar um pouquinho para o storytelling ficar melhor, mas não era o Leandro, era o Brisa. Mas mesmo assim, é bom, o Brisa é bom também. Aí, o Brisa ministrando lá, e ele sentado, de repente ele começa a chorar diante daquela mensagem do Brisa. O que ele estava recebendo? Uma logos, uma sementinha da palavra de Deus. Mas ele chegou no casal depois e falou: meu, o que é essa mensagem, o que foi isso? Eles falaram: cara, a gente conversou com o Brisa e a gente falou: Brisa, a gente quer que o máximo de pessoas aceitem Jesus no nosso casamento. Pode até esquecer a palavra, nós queremos que as pessoas recebam a logos do Senhor. Então, aquele cara recebeu, ele ficou impactado com isso, mas ainda assim ele não foi para a igreja. E então ele voltou para a casa dele. E quando ele chega na casa dele, ele lembra do livro do Leandro, que estava guardado lá em algum lugar. Ele foi lá, começou a mexer nas coisas dele, achou. E de repente ele começou a ler o livro do Leandro e de repente um versículo daquele livro pegou ele. E na hora que pegou ele, pegou o coração dele e ele começou a chorar. E ele teve uma palavra revelada do Senhor. Naquele dia ele teve uma rema no quarto dele. Sabe do que eu estou falando, meu irmão? O que a palavra dos homens não pode fazer, a palavra de Deus pode fazer. Vamos lá, alguém? Sabe, aquele momento que ele ficou exposto àquela palavra, ele foi tocado por aquilo, ele falou: meu Deus, eu preciso aceitar Jesus de verdade. Então, a palavra dos homens não foi útil? Não, pelo contrário, ela foi útil. Ele recebeu uma semente, depois recebeu outra, depois recebeu outra, depois recebeu outra. E então agora quando ele recebe uma revelação do Cristo, ele recebeu tudo que ele precisava. Nós precisamos da mesa dos amigos, nós precisamos da mesa dos discipuladores, dos líderes, dos pastores. Mas nós precisamos ter uma palavra revelada de Jesus. Vamos lá, alguém? Sabe, não se limite a receber a palavra dos homens quando o próprio Deus quer falar com você. Eu me lembro também de uma outra história. Um amigo muito culto, um cara bem rico, ele virou para mim e disse: Léo, deixa eu te explicar como é que eu vejo a vida, querido. Eu vejo desta maneira. A vida, quando eu preciso cuidar da minha saúde, eu vou ao médico. E eu chego lá no médico e o médico me fala o que eu tenho que fazer. Eu não procuro saber o que eu tenho que fazer. O médico me diz o que eu tenho que fazer. Então eu vou lá. Ele é um cara bem igual o Maciel, assim, bem bodybuilder e tal. Ele falou: quando eu vou na academia, eu não fico tentando descobrir o que eu tenho que fazer. O personal me fala o que eu tenho que fazer. E religião eu vejo da mesma maneira. Eu vou na igreja, o pastor me fala o que eu tenho que fazer, e eu estou bem com isso. Eu falei: que bom, tá bom. Aí ele falou: você não vai falar nada? Eu: não, mas você vive assim, então tá tudo bem, não tem problema. Ele: mas e como é que você vive? Eu falei: eu vivo de uma maneira diferente. Ele falou: como você vive? Eu falei: cara, aí que tá. Se você vai no médico, você está querendo ter o quê? Saúde. Se você vai na academia, você está querendo ter o quê? Você está querendo ter um shape, você está querendo ter ficar bonitinho. Se você vai em algum lugar desse, você tem um objetivo final. Mas agora, quando eu vou no médico, meu objetivo não é o médico. Quando eu vou na academia, o meu objetivo não é o instrutor. Mas quando eu vou na igreja, o meu objetivo não são as bênçãos, o meu objetivo é o Deus das bênçãos.
Sabe, quando eu vou para a igreja, eu não quero saber o que Deus pode me dar, eu quero saber quem é o Deus que dá as bênçãos, quem é aquele que carrega a palavra de vida. Sabe, nós não viemos na igreja para simplesmente receber e descobrir o que falta na nossa vida, nós viemos na igreja para descobrir que Jesus era tudo que faltava na nossa vida. Então se eu tenho Ele, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada, eu não tenho falta de nada, porque se eu tenho Ele, eu me sinto completo, Ele é tudo que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Como o Sam que falou, tudo isso aqui se torna apenas um aparato se nós não temos Jesus. Mas agora, isso tudo aqui é maravilhoso, principalmente quando nós temos o amado das nossas almas junto de nós, quando Cristo está presente aqui, quando em meio aos louvores do seu povo Ele faz a sua habitação. É nesse lugar que nós devemos habitar, é nesse lugar que nós devemos morar. Sabe, às vezes alguém fala para mim: ah, Léo, mas Deus não fala comigo. Eu falo: mas você lê a Bíblia? Ela fala: ai menino, nunca pensei nisso. Irmão, vai ler a Bíblia. Não tem como você fala: ah, mas eu não gosto de ler. Que pena, não tem o que você faz. Você precisa ler, você precisa aprender a ler, você precisa aprender a gostar de ler. Sabe, irmão, sabe o que você faz? Lê um capítulo por dia, lê 2 capítulos, 3 capítulos por dia, mas deixa Deus falar com você através da palavra dele. Sabe, não seja levado pela palavra dos outros, mas comece a descobrir a palavra que Jesus tem para você. Esse é o sacerdócio, esse é o secreto. Sabe, nós falamos muito na cultura da Poema sobre o secreto, sobre o quartinho. Mateus 6, versículo 6. Você já deve estar careca de saber isso daí. Mateus 6,6 vai dizer o quê? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e ora ao seu pai que está em secreto. Quem está em secreto? Seu pai. E o seu pai que vem em secreto te recompensará. Calma aí. Quem vem em secreto? Eu? O Pai. Quem vem em secreto é o Pai. Nós somos vistos em secreto. Então aqui o primeiro ponto é o quê? Quando você entra no secreto e você fala: nossa, Léo, mas eu não senti nada. Fala: que bom, não era para você sentir mesmo? Você fala: nossa, mas, ô Maciel, eu não estou vendo nada. Ele vai olhar para você e falar: que bom, não era para você estar vendo mesmo. Quem precisa ser visto é você, você precisa ser visto pelo Pai. Ele é quem vem em secreto. Se você entra no secreto e toda vez te arrepia, você fica lá por sensação. Se você vai no secreto e toda vez você tem resposta, você fica lá por curiosidade. Mas agora quando você entra no seu secreto e tem dias que não acontece nada, e nada de espetacular aconteceu, sabe o que aconteceu nesse dia? Jesus foi adorado, isso é o mais importante. Ele te viu em secreto. Sabe, não é sobre você ver em secreto, mas é sobre Ele te ver em secreto. E quando Ele vê em secreto, Ele te recompensa publicamente. Vamos lá, alguém. Você chega aqui numa quarta-feira, talvez está um friozinho, você podia estar na sua casa, mas você vem e você fala: meu Deus, eu achei que ia ser melhor. Isso não foi bom, irmão, fica tranquilo, vem domingo, que domingo vai ser bem melhor. Eu não vou estar aqui pregando, vai ser um pregador melhor que eu. Mas sério, se você vê aqui e não foi bom o suficiente, não tem problema. Você olha e fala: Jesus, o importante é que você me viu em secreto, o importante é que você foi adorado, o importante é que essa recompensa eu vou receber, o Senhor está vendo. Mas então o versículo continua dizendo: e quando orares, não useis de vãs repetições como os gentios fazem, porque eles presumem que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês precisam, antes mesmo que vocês o peçam. Sabe, melhor do que você conhecer sobre a palavra de Deus, é você conhecer a própria palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Cristo. Cristo é quem é a palavra de Deus. Então se você conhece Ele, você tem tudo, você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Vamos lá, vamos começar a crescer um pouco mais nesse entendimento. A palavra diz o quê? O Pai procura os verdadeiros. Vamos lá, igreja, os verdadeiros. Quem procura? Então, será que nós viemos aqui nessa quarta-feira para buscar a Deus? Ou será que é Deus que está buscando por nós? Sabe, não é você que busca a Deus, mas é Deus que está buscando você a sua vida inteira. Sabe, não é uma jornada, um caminho o qual você faz até Deus, mas é Deus que fez esse caminho até você. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te encontrou e falou: eu estava te procurando. Vamos lá, alguém. Sabe, não somos nós que buscamos, é Ele que tem nos buscado durante a nossa vida inteira. Quando nós pensamos no tabernáculo de Moisés, nós temos o átrio, nós temos o santo lugar, nós temos o santíssimo lugar. E nós pensamos a partir desse caminho. O átrio era o lugar onde nós éramos purificados, o santo lugar era o lugar onde aconteciam os sacrifícios, e então no santíssimo lugar é onde a presença de Deus habitava.
Mas agora, não é um caminho que nós fizemos, é um caminho que Cristo fez até nós. Então Cristo se despiu de sua glória, deixou o Pai, deixou o céu, e Ele se fez homem, e Ele foi humilhado. Então Ele sai do santíssimo lugar, Ele chega até o lugar de adoração, então Ele desce ainda mais um pouco, Ele chega no lugar onde Cristo morre por causa de mim e por causa de você. Cristo morreu para que nós tivéssemos livre acesso. Não é um caminho que nós fizemos, é um caminho que Ele fez até nós. Ele está buscando por cada um de nós a vida inteira. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Sabe, você foi escolhido, sabe quem você é? Você é poema. Você foi escolhido antes da fundação do mundo, separado por Ele, para viver as boas obras em quem? Em Cristo Jesus. É nele que nós nos movemos e existimos, não há outro. Não há outra forma de existir, não há outra forma de viver, não há outra forma de ser igreja, não há outra forma de ser poema. Nós nos movemos em Cristo. Vamos lá, alguém? Sabe, 1 Reis 19, versículo 9, a palavra de Deus diz: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Quem veio? A palavra do Senhor, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Sabe, Elias, em 1 Reis 18, ele mata todo mundo, e ele foge com medo, e ele entra numa caverna. E então quem vai até ele? A palavra do Senhor. Repete comigo: a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor vai até ele e diz: o que fazes aí, Elias? É isso que ela diz? Não, o que fazes aqui? Aqui só fala quem está junto com você, não tem como eu falar: ei, o que vocês estão fazendo aí na Poema? Por quê? Porque eu estou aqui junto. Então, o que nós estamos fazendo aqui? A palavra de Deus foi até Elias naquele momento e disse: ei, o que fazes aqui? Porque Deus não te deixa passar pelas tribulações sozinho. Ele está com você. Ele está com você até o fim dos dias. Ele está com você em qualquer dificuldade que você passe. Ele fala: ei, calma aí. Você está com depressão, você está passando por dificuldades, você não está bem. O que nós estamos fazendo aqui? Porque eu estou com você, aonde você estiver. De quem nós estamos falando? Da palavra do Senhor. Ela estava com Elias e ele continua com a gente. Mas calma aí, vamos crescer um pouco mais nisso. Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmão, isso aqui tem até em letra de funk, isso aqui tem em letra de rap, tem em tudo quanto é lugar. Você vê em caminhão escrito isso. Mas agora vamos um pouco mais fundo nisso. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, você está comigo. Sabe, eu estava conversando com uma amiga minha que é professora de português, e ela me disse: Léo, ele é terceira pessoa, é de quem eu falo, mas agora tu é com quem eu falo. Ele é de quem se fala, mas tu é com quem se fala. Quando ele diz tu, ele está falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja passando por dificuldades, ainda que a dúvida venha, ainda que a incerteza venha, eu não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Ele está falando para a gente? Não, Ele está falando para a palavra do Senhor naquele momento, e Ele diz o quê? Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu sei que você está comigo, Senhor. O Senhor não te abandona em nenhum dos momentos da sua vida. O Senhor não te abandona em nenhuma das estações mais obscuras da sua vida. Você crê nisso? Sabe, o Senhor está com você, Ele vai estar até a consumação dos dias. Quem é esse que está com a gente? É o Espírito Consolador que estaria conosco até a consumação dos dias. Cristo é quem? As tuas palavras. Salmo 119 vai dizer: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. As palavras do Senhor, a logos do Senhor é a verdade, desde o princípio. Nós somos guiados pelo Espírito a toda verdade. É o Espírito da verdade que o mundo não pode recebê-lo. É dele que nós estamos falando. Irmão, você precisa amar a sua Bíblia, você precisa amar. Irmão, com certeza absoluta, você precisa amar o discipulado, você precisa amar a igreja, você precisa amar a mesa. Mas o Senhor chama um nível mais alto para um relacionamento. A sua Bíblia, você precisa ter contato com ela. A sua oração é o respiro, é o oxigênio da sua alma, do seu espírito. Você precisa ter contato com isso. O Senhor está nos chamando hoje para um nível ainda mais alto de conhecimento. E sabe, quando você começar a ler a sua Bíblia, vai ser diferente. Eu tenho certeza disso. Sabe, uma das práticas que nós não podemos abandonar é o jejum. É o jejum, nós não podemos abandonar o jejum. Um dos princípios elementares da palavra é o jejum.
Nós precisamos viver o jejum de maneira rotineira na nossa vida. Eu escutei uma história esses dias atrás, de uma ministração de pastores, do Luciano Subirá, que é muito poderosa. Ele falou, sabe, eu estava fazendo um jejum de 20 dias, esses dias atrás. Na verdade era de 40 dias, mas eu estava no 20º dia. Ele não sabe brincar não, irmão. O cara faz jejum de 40 dias. E enquanto eu fazia esse jejum, eu fui viajar para outro estado, e normalmente quando você muda de estado, a água vai mudando o pH, então ela muda o sabor, e dependendo da época do jejum que você está, ela fica, cara, imbebível. Então o segredo para você conseguir beber ela é virar um shotzinho de limão nela, e você consegue tomar. E aí ele falou que ele foi num restaurante com os pastores foram almoçar, e ele pediu um copo com água e gelo e limão, e de repente veio um copo todo com limão. Ele falou, eu acho que já veio misturado, né? E ele tomou, quando ele tomou, ele falou, nossa, tá doce isso aqui. Aí ele chamou o garçom e falou, cara, eu pedi água com limão, eu não pedi uma limonada. Mas ele falou, não sabia que ele era pastor, né? Ele falou, moço, isso daí é água com limão. Ele falou, não é, isso aqui tá doce. Tomou, nossa, melado. Falou, não, isso tá doce. E aí ele falou, não, isso é só água com limão. Ele falou, não, isso aqui é uma limonada, tem açúcar. Ele falou, não. Aí o pastor pegou na mão do Luciano, tomou um gole e falou, azedo? Aí o Luciano falou, ué. Aí de repente o copo do Luciano Subirá virou comunitário, irmão. Todo mundo na mesa começou a tomar. E todo mundo tomava, fazia azedo. E aí o Luciano ligou pro médico dele e falou, ô doutor, eu acho que minha língua tá pifando, não tô mais sentindo gosto. Bebi um limão aqui, puro, era limão puro, irmão, era só limão espremido. E falou, e o doutor, eu não senti azedo. E o doutor é cristão também, ele já começou a dar risada. Ele falou, Luciano, quando você está fazendo um jejum, certas coisas que você já não sentiu o sabor, você começa a sentir de novo. Certas coisas que a sua língua já não conseguia sentir o sabor, ela volta a sentir de uma maneira sensível os sabores e a essência que aquilo tem. O Luciano falou, cara, eu já entendi. Quando ele desligou, ele começou a orar. Ele falou, Jesus, quando eu jejuo, essa sua palavra que era tão difícil de entender, ela se torna doce como mel. Às vezes coisas que eu não entendi, à medida que eu jejuo e que eu oro, elas começam a se tornar doce, eu começo a entender uma nova revelação de você. Sabe, às vezes você conhece muito da palavra, você conhece muito de Jesus, mas você deveria conhecer ainda mais da intimidade do Senhor. O Senhor está nos chamando hoje para um nível ainda mais alto, de amar a palavra, de amar a presença, de amar um toque fresco do Espírito Santo. Sabe, nós não podemos nos tornar inertes ao toque de Jesus, Ele quer nos tocar. Eu te convido a se colocar em pé nessa noite. A palavra de Deus diz em Provérbios 25:2: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Sabe, nós cantamos isso aqui diversas vezes. Se a sua glória se esconder, a minha é te encontrar. Eu vou te procurar, eu vou te procurar. Eu consegui, te encontrei. E o que me resta fazer é vender tudo. Sabe, nós cantamos isso diversas vezes, mas aqui está dizendo, a glória de Deus é esconder certas coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Deixa eu te incentivar, irmão. Pega um versículo e medita nele, começa a orar sobre ele, pede para Jesus te dar novas visões sobre ele. Esse versículo, a palavra esquadrinhá-las, ela tem a tradução de shakar, que significa procurar, buscar, pesquisar, examinar e investigar. Não é nenhuma dessas traduções, nenhuma delas é conclusiva, ou seja, encontrei, mas é buscar, procurar, pesquisar, examinar. Sabe, o que esse versículo quer dizer quando ele diz isso? A glória de Deus é encobrir as coisas, esconder certas coisas, mas a glória dos reis não é somente encontrar, mas é o fato de nós podermos procurar.
é o fato de nós podermos buscar o Senhor, e essa é a vida eterna. João 17, versículo 3 vai dizer: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe o que é a vida eterna, irmão? Não te aguarda quando você morre, mas ela te aguarda hoje, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Sabe, é conhecer, e ok, você já conhece bastante dele, mas existe uma parte nova dele que ele ainda não liberou sobre você. Então à medida que você conhece, você vai desvendando, você procura, você examina. Sabe, a primeira menção dessa palavra é investigar. Você investiga, você procura. Irmão, a parte que nós não conhecemos de Deus, ela é infinitamente maior do que a parte que nós já conhecemos dele. O Senhor existe, Ele tem uma face nova para liberar sobre nós, e à medida que nós crescemos no conhecimento dele, você não conhece ele apenas num culto de quarta-feira, não conhece ele apenas num culto de sábado ou num culto de domingo, mas você fecha a porta do seu quarto, você busca o seu Deus em secreto. Então aquele Deus que vem em secreto, ele te recompensa, não com bênçãos apenas, não com coisas que as pessoas vão ver, mas ele libera uma rema sobre a sua vida, porque você não vive de palavra dos outros, de palavra revelada pelos homens, mas você vive de uma palavra revelada pelo Senhor para o seu coração. Aquilo que Ele diz a seu respeito, essa é a verdade. Aquilo que as pessoas dizem sobre você pode até ser verdade, mas a verdade maior é o que o Senhor fala a respeito de você. Sabe, essa é a vida eterna, é conhecer o Senhor, é poder vasculhar esse assunto, é poder procurar por Ele. Sabe, feche seus olhos por um instante. A palavra de Deus diz em Salmo 42, versículo 7: um abismo chama outro abismo. E quando nós lemos esse versículo, a nossa primeira interpretação diz respeito a pecado. Nós começamos a dizer o quê? Um pecado chama outro pecado. Então cada vez mais você está envolvido em pecados, e longe do Senhor. Você está envolvido em coisas que não agradam ao Senhor. Mas agora, quando nós vamos estudar a etimologia da palavra, abismo significa profundeza. Então, uma profundeza clama por outra profundeza. E sempre que você não entender algum versículo bíblico, eu te convido, lê o contexto inteiro. Eu vou ler, mas permaneça com seus olhos fechados. Salmos 42, versículo 1. Como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para me apresentar a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo aonde está o seu Deus. Quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo-os à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o Salvador, o meu Deus, o Rei da minha alma. E a minha alma está profundamente triste, por isso de Ti eu me lembro, desde a terra do Jordão, desde as alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Porque um abismo chama outro abismo, e ao som das suas cachoeiras, todas as suas ondas e vagas passam sobre mim. Sabe, meus amigos, quando nós entendemos aqui, ele não está falando sobre pecado, ele está falando sobre profundeza. Uma profundeza dentro de nós clama por um lugar ainda mais profundo. Um lugar profundo dentro de você, ele começa a clamar a Deus: eu quero mais, eu quero um lugar mais profundo. Eu te convido, erga suas mãos e feche seus olhos. Eu quero um lugar mais profundo. Comece a clamar por um lugar ainda mais profundo em Deus, um lugar que você ainda não conhece. À medida que você começa a clamar: Senhor, eu quero um lugar mais profundo, uma profundeza dentro de você, o que há de mais profundo dentro de você, começa a clamar: Senhor, o que eu conheço é muito bom, mas eu quero mais. O que eu já ouvi falar sobre você é muito bom, mas eu quero mais. Eu não quero me apegar ao que eu já conheço, eu não quero me apegar ao que eu já vi, mas existe uma face sua que eu ainda não conheço, Jesus. Existe uma parte sua que eu ainda não conheço. Todas as suas ondas, todas as suas águas passam sobre nós. Então nós começamos a ficar cada vez mais submersos nas águas do Senhor. Então águas que antes davam nos artelhos, elas ficam mais fundas. Águas que antes davam nos joelhos, elas ficam mais fundas. Águas que antes davam nos lombos, elas se tornam ainda mais fundas. E de repente as águas subiram e se tornaram um rio, onde só pode se atravessar a nado. O Senhor está chamando essa igreja hoje, o Senhor está chamando você para águas mais profundas. Não é para conhecer o Senhor como o pastor diz que Ele é, mas é para conhecer o Senhor no seu quarto.
quarto. O Deus da sua família, o Deus da sua casa, o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, o Deus dos seus filhos, o Deus dos seus amigos, não é somente sobre isso, mas é o seu Deus. Eu serei chamado o Senhor dessa nação. Sabe, o Senhor nos constituiu reino e sacerdócio. Não é somente rei, nem somente sacerdote. Nós apresentamos uma função diante do Senhor, mas nós apresentamos uma função diante dos homens. O Senhor está chamando hoje homens e mulheres que querem um nível ainda mais profundo, águas ainda mais profundas. E agora as águas começam a subir, as águas começam a subir, e nós começamos a ser inundados pelas águas. E hoje aqui você vai ter uma experiência muito forte com Deus, eu tenho certeza disso. Mas o que te espera no seu quarto é infinitamente maior. A palavra que o Senhor liberou hoje sobre você, ela é muito poderosa, ela é muito eficaz. Mas você não vive de palavra dos outros, você vive de uma palavra revelada pelo Senhor ao seu coração. Então eu convido você, antes de nós cantarmos essa última canção, a erguer as suas mãos mais uma vez com toda a sua fé e começar a clamar por um lugar mais profundo em Jesus. Levante a sua voz, não tenha vergonha, igreja. Levante a sua voz e comece a clamar. Comece a clamar, ativa mais fome dentro de você. Que o lugar profundo que existe dentro de você comece a clamar agora por um lugar ainda mais profundo, águas ainda mais profundas. Oh, ramamamamamamase, la ramamamamamamaerana. Estamos aprendendo a viver em ti. Vamos lá, igreja amada do Senhor, levante a sua voz, demonstre a sua paixão, a fome que você tem por Jesus, levante a sua voz. Um lugar mais fundo, um lugar mais profundo. Oh, eu quero as águas, eu quero as águas. Um lugar mais fundo, um lugar mais profundo. Eu quero as águas, eu quero as águas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, nós te amamos e nós clamamos, Jesus, nos leva a águas mais profundas, Jesus. O que nós conhecemos é muito bom, mas nós queremos mais, Jesus. Nós queremos uma vida de oração, nós não queremos um momento de oração, mas nós queremos dias de oração, Jesus. No meio do nosso dia, numa fila de supermercado, num dia num banco, Jesus, no meio de nossa correria, nós queremos conversar com você, Jesus. Nós clamamos e pedimos, volta a nos dar paixão pela sua palavra, pelas suas verdades,
verdade, Jesus, as tuas palavras são em tudo verdade, Jesus. Desde a fundação do mundo, Senhor, nós clamamos, Jesus, nós queremos te conhecer, nós queremos ter acesso a essa vida eterna, Jesus, desde hoje, desde agora. Nós queremos águas mais profundas, Jesus. Que as palavras que nós recebemos sejam apenas sementes, Senhor. Sementes, e quando nós plantamos e plantamos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, então o Senhor vem e libera a sua palavra, Senhor Jesus, sobre nós. No nome de Jesus. Adora o Senhor com essa última canção. Soberano sobre a terra, sobre o céu.